Olá! Uma das perguntas que eu mais recebo no canal é: o meu computador roda esse jogo? O meu computador roda esse programa? E nem sempre a resposta é simples, porque isso depende de vários fatores. E às vezes a pessoa só me informa um desses fatores. Por exemplo, o meu processador é o processador X, é o processador Y. Ou ela só me diz, eu tenho tanto de memória. E isso às vezes não é o suficiente para saber se o computador vai rodar bem ou não um determinado programa. Na dica da vez, eu vou ensinar como você vai descobrir se seu computador roda ou não um determinado programa, sem precisar instalar nenhum programa no seu computador. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar quais são os requisitos mínimos para o programa que eu quero rodar. Como eu tenho muitas perguntas sobre o BlueStacks, que é um emulador de Android aqui do canal, então eu vou fazer o primeiro exemplo com o BlueStacks. Então você vai no Google e vai digitar BlueStacks e vai escrever requisitos. Aperta Enter e o próprio Google muitas vezes já vai dar os requisitos para você. Mas se você quiser mais completo, você clica aqui na página. Pronto, então aqui diz que os requisitos mínimos para o BlueStacks são sistema operacional Windows, processador Intel ou AMD, a marca do processador, 2 GB de RAM, 4 GB de espaço de HD e você ser administrador do seu PC. E aqui nós temos os requisitos recomendados, ou seja, as recomendadas são as configurações que vão deixar o programa rodando sempre na melhor performance possível. E aí agora aqui ele já coloca o processador Intel Core i680, com a virtualização ativada, gráficos Intel HD 5200, RAM 6 GB e HD SSD. Bom, vamos começar pelos requisitos mínimos. Então como é que eu descubro se o meu computador roda ou não roda esse programa? Você vai vir aqui na busca do Windows e vai digitar dxdiag. Você vai executar esse programa que já vem com o Windows. E aqui vai ter todas as informações. Vai dizer qual é o meu sistema operacional, Windows 10 Pro 64 bits. Vai dizer qual é o meu processador, Intel i5 7500 de 3,4 GHz. Vai dizer quanto de memória eu tenho, 16 GB, ou seja, 16.000 megabytes. E vai dizer qual é a versão do DirectX, que é o DirectX 12. Se eu precisar da informação sobre a placa de vídeo, basta vir aqui em Exibir. E aqui também vai dizer qual é a minha placa de vídeo, a GeForce GTX 1080. Bom, agora basta a gente comparar. Então ele diz que precisa ser um processador Intel ou AMD. Então o meu processador é Intel, ok, roda. Preciso ter 2 GB de RAM. É só olhar aqui, eu tenho 16, então roda com sobra. Preciso de 4 GB no HD. Então para isso você aperta Windows E vai abrir aqui o seu Explorer. Aí você vai vir aqui no seu Drive C, ou se você tiver mais de um drive e quiser instalar em outro, você vai no drive que você quer instalar. Clica com o botão direito, bota propriedades e vai estar aqui, espaço livre 370 GB. Eu só vou precisar de 4 GB. Então, os requisitos mínimos do meu computador roda sem problema. Agora vamos ver os requisitos recomendados. Ele pede Windows 10. O meu é Windows 10 Pro. Então, eu estou dentro dos requisitos recomendados. Processador, no mínimo um Core i5 680. Então, como é que a gente vai saber se o meu processador é melhor ou é pior do que isso? O meu processador é um i5 7500. Nem sempre um número maior quer dizer que o seu processador é mais forte ou mais fraco que o outro. Principalmente se você estiver comparando marcas diferentes. Por exemplo, Intel e AMD. Então a gente vai aqui nessa página, Passmark, e você vai clicar em CPU Benchmark. Aí você vai procurar por Search for your CPU Model. Clica nele e aí você vai digitar o seu, que é esse aqui. No meu caso, i5 7500. Mando procurar, tá aqui, ó. O meu é o de 3.4 GHz. Então aqui diz que o CPU Mark dele é 6337. Lá na página diz que precisa ter pelo menos 3500, ou seja, o meu tá com o dobro da potência que é necessária. Então, tá tudo certo. Outra coisa que pede normalmente
Só para emuladores, nesse caso aqui porque é um emulador, é a virtualização ativada. Como é que você faz para ver a virtualização? Você vai apertar Ctrl, Shift e ESC, as 3 teclas juntas. Vai abrir o gerenciador de tarefas e você vai em desempenho. Aqui em CPU, você vai olhar aqui, ó, virtualização está habilitado. Então, também está tudo certo para eu rodar esse aplicativo. Por último, os gráficos. Diz que precisa pelo menos um Intel HD 5200, PassMark 750. Então, a gente vai ver aqui, ó, em Video Card. E a mesma coisa, agora é Search for your Video Card. E aí você vai digitar a sua placa de vídeo, que é essa daqui, GTX 1080. Mando procurar e pronto, 14.480. Aqui ele diz que acima de 750 já é o suficiente, então estou com os gráficos também muito acima do que precisa. 6 GB de RAM, é só você vir aqui em sistema, tá aqui, ó, eu tenho 16, tudo certo. E essas outras coisas aqui não são tão importantes, que é conexão banda larga, etc, etc, ok? Agora, se não tivesse aqui o valor do PassMark, como é que você faz? Você vai comparar a sua com a que está dizendo aqui, ó. Ele diz que precisa pelo menos uma HD 5200. Então lá, onde você achou o seu, você clica em Compare. Depois você vai aqui no menu do lado e clique em Compare. Já está aqui aquela minha que eu adicionei, certo? Se eu não tivesse adicionado lá, eu poderia adicionar agora aqui. E agora eu vou adicionar a outra, que ele diz que é uma HD 5200. Então, Intel HD 5200. Compare. E agora aqui embaixo ele vai dizer, ó, qual é o valor do PassMark da HD 5200, qual é o valor da minha. Ou seja, só precisa de 830 de poder para poder rodar esse programa. E eu tenho 14.485. Está sobrando. Agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui com o Adobe Premiere Pro. Mesma coisa, você vai no Google, digita Adobe Premiere Pro requisitos e ele vai vir para essa página. Então, especificações mínimas, CPU Intel de 6ª geração, especificações recomendadas, CPU Intel 7ª geração. Como é que eu sei isso? Basta, de novo, lá no DXDiag, o primeiro número aqui do seu processador, se for Intel, ele vai ser a geração. Então, no meu caso, o meu é 7, é 7ª geração. Se aqui fosse 6.500, seria de 6ª geração. 5.400, 5ª geração, e assim por diante. Então, eu estou dentro das especificações recomendadas. Sistema operacional, Windows 10 64 bits. O meu é Windows 10 64 bits. 8 GB de memória, eu tenho 16 GB, então eu estou dentro das recomendações para mídias HD. 2 GB de GPU ou 4 GB de GPU. GPU é só placa de vídeo, então você vem aqui em exibir e aqui tem a memória de vídeo da sua placa, 8 GB. Então eu estou tanto na recomendada quanto na mínima, está tudo tranquilo. E 8 GB de espaço disponível em disco que eu já mostrei. Você abre lá o seu Explorer com o Windows Z, clica no seu drive que você vai instalar com o botão direito, propriedades, e eu tenho 370 GB livres. Por último, este programa DXDiag é padrão do Windows, então em todos os Windows você vai conseguir rodar ele. Mas se por algum motivo ele não estiver rodando, você pode ver essas informações de outra forma. Você clica aqui em procurar, digita sistema e aqui também vai ter a informação, ó, qual é o Windows, qual é o processador, qual é a quantidade de memória instalada e se seu sistema é de 64 bits. Vai ficar faltando a placa de vídeo. Placa de vídeo você clica aqui com o botão direito em cima do ícone do Windows e vem aqui em gerenciador de dispositivo. Vai em adaptadores de vídeo e está aqui o nome da placa de vídeo do meu computador. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!